Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV e a gente aí já sentindo este frio com chuva, gripe, né? Então são fatores que não combinam muito com o bem-estar da gente, mas de qualquer forma vamos levando. Pessoal, vamos tentar fazer rapidamente aqui uma análise do que está acontecendo no Brasil, porque mesmo nós estejamos bastante distante, mesmo que estejamos distante de Brasília, é um assunto que nos interessa e também é discutido e é preocupante em qualquer canto deste Brasil. Logicamente, nós em Lages não podemos nos furtar, digamos assim, de emitir nossas opiniões e colocar os nossos pensamentos diante desta situação hoje no Brasil. Pois bem, esse terremoto, né, este abalo sísmico que tivemos na política brasileira neste meio de semana, realmente está fazendo com que a gente tenha mais preocupações, justamente no momento em que nós estávamos sentindo que a economia brasileira estava tendo aí indícios de recuperação. De qualquer forma, isso tudo, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, deve ser resolvido o quanto antes. O que deve ser resolvido o quanto antes? A condição, é claro, do presidente da República, Michel Temer. Pois, nesta última quinta-feira, a expectativa era de que ele renunciasse. Diante desta expectativa, até o mercado econômico, nas bolsas de valores, por exemplo, a questão do dólar, houve uma reação positiva diante só da expectativa da possibilidade de Michel Temer vir a renunciar. Quando ele decidiu permanecer no cargo do governo, do cargo de presidente e lutar pelos seus direitos dentro das funções normativas da presidência da República, as bolsas voltaram a cair e a reação então não aconteceu. Isso tudo, claro, agora deve ter um desfecho um pouco mais dramático diante desta situação, porque estão já protocolados vários pedidos de impeachment diante desta situação toda que vocês viram das denúncias dos donos da JBS, que falavam em propina, falavam em dinheiro para que o Eduardo Cunha não abrisse o bico, não falasse, enfim, vocês sabem melhor do que eu tudo o que está acontecendo, de certa forma, neste Brasil afora. A única coisa que a gente quer, como cidadão deste mundão afora, deste Brasil, é de que realmente tudo se resolva o quanto antes. Agora, se for para a esfera jurídica, que seja também da maneira mais rápida possível. Nós sabemos que o Tribunal Superior de Justiça já está trabalhando nesse sentido, muitos políticos brasileiros envolvidos, e digo mais, eu acho que tudo o que está acontecendo neste momento no Brasil precisava, de certa forma, ter esta página explicitada, digamos assim, esta página aberta de uma vez por todas e este descobrimento de tantas situações ilícitas nesse país, eu acho que precisavam, sim, desta questão acontecer, porque nós já estamos cansados de sermos usurpados, roubados e termos uma situação bem complexa como cidadão, com dificuldade na saúde, com dificuldade no emprego, com a dificuldade de gerar renda, com diversas dificuldades até para manter os filhos nas escolas e conseguir a alimentação necessária para as nossas mesas. E diante disso, inúmeros políticos brasileiros com enriquecimento ilícito, e não é pouco, gente, são milhões, são bilhões de reais desviados das contas públicas só para os bolsos destes políticos corruptos, destas pessoas que não têm nenhum escrúpulo e não têm nenhuma preocupação com o seu povo, a não ser com o seu bem-estar e faturar o que bem entender. Para a gente concluir este assunto, há muito hoje comentário nas redes sociais de que foi uma forma para dar um chega para lá nas questões envolvendo o ex-presidente Lula, que nós tivemos aí na semana passada, ele na mídia, de certa forma, dando o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro.
e a expectativa dele ser preso nos próximos dias, nos próximos meses, e essa expectativa continua de qualquer maneira. O que está acontecendo hoje com Michel Temer, com o Aécio Neves, não muda nada a condição do ex-presidente Lula. Todos esses realmente devem ter as suas contribuições para essas ilicitudes no Brasil, né, para essa corrupção toda, e eles deverão sim, de qualquer forma, pagar o preço desta situação toda que nós estamos vivendo neste país. Enfim, acho que as coisas deverão se acomodar após isso, embora tenhamos aí, como eu disse, um grande terremoto, uma turbulência sísmica nessa nossa política brasileira, mas essas coisas precisavam, de certa forma, acontecer e nós ficamos aqui de longe aguardando e ouvindo as notícias nacionais para saber quais os rumos que serão tomados a partir de agora. Importante é que essa limpeza, entre aspas, o máximo possível, possa acontecer no Brasil e, quem sabe, nas eleições em 2018, haja uma renovação bastante ampla, bastante grande, para que nós tenhamos um Congresso, um Senado um pouco mais purificado de pessoas um pouco mais honestas, digamos assim, porque é o que nós esperamos nessas situações todas que estão ocorrendo hoje na política nacional. Vamos torcer para que nós tenhamos uma resolução o mais rápido possível. Já que a gente entrou nesta questão política, é lógico que em Santa Catarina esse reflexo da política nacional deve atingir o estado de Santa Catarina, principalmente os partidos. E nós estamos aí acompanhando, o PMDB é o mais assolado diante desta avalanche. Também o PSDB e o PT são os três partidos que estão neste epicentro nacional e que com certeza vão ter respingos sérios aqui no estado de Santa Catarina. Então vocês imaginem como deve se configurar agora as eleições de 2018 para o estado de Santa Catarina, o PMDB querendo lançar candidato próprio, o PSDB querendo lançar o seu candidato próprio, o PT querendo também lançar o seu candidato próprio. E uma coisa a gente tem que ter certeza, não tem como desvincular a situação nacional dos partidos com a situação estadual e até local. Não tem como desvincular. Estes grupos fazem parte de uma engrenagem. Vocês sabem que o partido do PMDB, nacionalmente, ele tem, dentro do estado de Santa Catarina, por exemplo, ou qualquer outro estado da federação, uma ligação íntima. É a engrenagem que funciona. Então, só vai depender, é claro, do discernimento da população, do eleitor, diante desta situação, visando o pleito de 2018. Outros partidos aí também estão querendo lançar os seus candidatos, o próprio PP, o PSD, entre outros partidos menores. E aí a gente não sabe realmente como tudo isso vai ter em termos de desfecho. A única expectativa que está hoje mais ou menos se delineando, que a gente pode perceber, é que há uma possibilidade do PP e o PSD voltarem a se unir. E quem sabe aí o PSDB também, embora esteja chamuscado com as questões nacionais, envolvendo o seu presidente nacional, o Aécio Neves, que inclusive já foi afastado da presidência e também afastado das suas funções do Senado. Enfim, uma complicação muito grande que a partir de agora o quadro eleitoral para 2018, e ainda falando de Santa Catarina, está completamente desfigurado e de qualquer forma um pouco mais favorável ao PSD, que tem já alguns nomes dentro desta configuração. Gelson Merizio já se articula para ser o pré-candidato do partido e a grande novidade, já buscando agora as questões interiores desses partidos, a grande novidade que ocorreu nesses últimos dias foi o fato do deputado federal João Rodrigues, que também postulava esta possibilidade de ser o candidato ao governo pelo PSD, ter feito um acordo, digamos assim, teve um ajuste interno e ele declinou desta possibilidade e será então o coordenador de campanha de Gelson Merizio, isso já anunciado para 2018, lá na região oeste, eu não sei também se vai ser
o coordenador em todo o estado de Santa Catarina. Mas, de qualquer maneira, o PSD acabou antecipando uma situação que poderia ser complexa no decorrer desses próximos dias, com esta possibilidade de João Rodrigues também buscar o espaço à candidatura, brigando diretamente com o seu parceiro também, o deputado estadual Gelson Merizio, e isso então não vai mais ocorrer. O PSD agora tem apenas um nome a ser indicado ao governo do estado de Santa Catarina, que é o deputado estadual Gelson Merizio. E há hoje todo um consenso em torno desse nome para levá-lo adiante a este projeto ao governo do estado de Santa Catarina na sucessão do governador João Raimundo Colombo. É mais ou menos isso que está acontecendo localmente. Eu posso comentar, mas em outra oportunidade. Tá bom, gente? Depois do intervalo, a gente traz novos assuntos aqui no nosso Tema Livre. Até já. Muito bem, amigos, estamos nós então de volta com o nosso Tema Livre e continuando com o nosso bate-papo, vocês sabem que hoje eu faço parte da assessoria de imprensa da Prefeitura de Lages e, obviamente, a gente destaca esta parceria. O prefeito Antônio Seron é, na verdade, um grande amigo que eu conheço há mais de 20 anos e, basicamente, essa nossa amizade é que nos liga diante de todas as situações. E também já deixei bem claro em outros programas aqui que a minha defesa com relação ao trabalho dele será evidenciada em algumas oportunidades. Como agora, por exemplo, eu tenho notado boa parte da opinião pública criticando as situações do prefeito, o seu trabalho e tudo mais, diante da concepção em que ele usou e utiliza para administrar o município de Lages. Recentemente, houve, então, estas denúncias de que ele estaria usufruindo dos conselhos da Celesc, da Casan, e que não poderia e tudo mais. Ele, então, acabou abdicando desses conselhos, embora não tivesse uma coisa ligada à outra, ele poderia continuar como conselheiro, mesmo sendo prefeito aqui do município de Lages. Mas não é bem isso que a gente quer explicitar para vocês. Para quem não conhece o prefeito Seron, pode até ter uma concepção errada do que ele anda fazendo. Mas, dizendo a vocês, ele é uma pessoa bastante austera no que faz, bastante séria. Ele está definitivamente cumprindo todos os passos da lei, sem nenhum deslize nesse sentido, para administrar o município de Lages. E vejam só as situações que ele acabou incorrendo nesse início de governo, com as definições do marco regulatório, em que o município teve que se desvincular, não pôde mais manter os convênios com as várias entidades que prestavam serviço para o município e que eram importantes para isso tudo. E ele acabou tendo que cumprir a lei e não poder mais repassar o dinheiro do município para essas entidades, a não ser que elas regularizem, então, as suas questões. De qualquer maneira, teve que cumprir a lei. É austera a decisão? É, mas foi preciso. Também está pagando todas as contas que recebeu da administração anterior e repactuou todas essas dívidas e está honrando com seus compromissos. As contas assumidas atuais está pagando dentro do mesmo mês. Muitas pessoas já me disseram isso e que estão realmente satisfeitas com a nova política adotada pela Prefeitura.
São inúmeros os projetos que estão sendo encaminhados, isso em 5 meses de governo. Não dá para fazer muita coisa diante de tanta burocracia, de tantos problemas enfrentados dentro da administração municipal, de tantos problemas que foram herdados e de qualquer forma não há muita queixa nesse sentido e o jeito é trabalhar para ver se há celeridade na execução desses projetos. Mas as burocracias realmente são complexas e nenhum município, nenhum órgão governamental neste país consegue fazer com que os projetos andem rapidamente. Sempre levam alguns meses, mas estão por acontecer. E também a questão da doação do salário, quer dizer, um dos poucos prefeitos do Brasil que doa integralmente seu salário a alguma entidade filantrópica que está necessitando de recursos dentro do município. Ou seja, eu não sei o que querem mais de um prefeito aqui do município de Lages. Logicamente, ele tem também seus defeitos, obviamente, tem seus problemas pessoais, tem seus problemas de gestão, mas, de um modo geral, eu acho que Antônio Seron está cumprindo o seu papel com toda a austeridade, com todo o controle regimental dentro da lei. E aí as pessoas, quando exigem um prefeito que tenha a sua honestidade colocada em prática, parece que quando ele impõe esta austeridade para cumprir esses regimentos da lei, as pessoas não entendem e acham que ele está sendo extremamente enérgico nas suas decisões e que ele poderia ser mais maleável, mas hoje não tem como ser hoje maleável nesse sentido, porque a lei obriga. Tem o caso, por exemplo, da necessidade de até julho agora demitir todos os contratados. É uma determinação judicial que era para ter sido cumprida no dia 31 de janeiro. Houve uma postergação, então, para que não se demitissem todos os contratados que prestam serviços essenciais à prefeitura e assim por diante. Então vejam bem que situação hoje vive um administrador aqui no município de Lages. E se as pessoas não tiverem a mínima compreensão nisso tudo, então fica difícil. Ele vai continuar fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível e promete, até o final da sua gestão, entregar uma prefeitura redondinha, saneada e bem organizada, isso para o próximo gestor, porque ele não quer mais ser o candidato a prefeito, quer encerrar o seu ciclo político com esta administração. Vamos adiante. Esta semana eu tive a grata satisfação de alguns telespectadores aqui do nosso programa da Nova Era e que dizem que assistem e que gostam da maneira que a gente conduz os programas de hoje. E eu agradeço de coração essas opiniões. E esse cidadão comentou que um dos programas que ele assistiu foi um de que eu comentei a respeito da necessidade de Lages adotar o sistema de rotatórias em várias das suas ruas. Ele só entendeu que eu pedi para que tirassem todas as sinaleiras e colocassem rotatórias. Obviamente não tem como tirar todos os semáforos da cidade de Lages, porque em alguns lugares não comporta a instalação de uma rotatória. Mas a cidade de Lages, é lógico, necessita de um estudo bastante amplo nesse sentido, e isso já está ocorrendo também dentro da administração municipal, para ver quais os pontos que poderão ser retiradas, então, estas sinaleiras, esses semáforos, e a colocação das rotatórias para que o trânsito flua. Hoje, há um consenso de que, diante desta eminência de mais de 105 mil, quase 110 mil veículos circulando nas ruas de Lages, alguma providência nesse sentido deverá ser tomada para que haja fluidez desse trânsito. E não só a construção das rotatórias, e não só a fluidez do trânsito, mas também, com certeza, diminuiria muitos custos com energia elétrica e com equipamentos, porque a compra de cada um desses semáforos é muito cara, o valor é muito caro, cerca de 40 até 60 mil reais cada kit desses negócios. Vocês imaginem então a situação que vive o município diante do desperdício de dinheiro só para a manutenção desses semáforos. Então a gente justifica aqui a necessidade da instalação de rótulas também para, claro, fazer com que o trânsito flua mais rapidamente. Eu tenho aqui um assunto bem bacana para comentar a vocês e que eu busquei junto à nossa Secretaria de Comunicação, nossa Assessoria de Comunicação lá na Prefeitura, o resgate destas informações e
fizemos então esse material distribuindo para a imprensa nesta última quinta-feira, falando do Parque Ecológico. Vocês sabem que eu tenho uma ligação bastante forte com o meio ambiente a partir do meu projeto Vida e Natureza, e que você pode acessar aí o meu portal vidaenatureza.com.br para ver um pouco do nosso trabalho, que hoje está tendo um reconhecimento nacional, para quem não sabe. O portal, então, está abrangendo o Brasil e o mundo, basicamente, com informações importantes nas questões relacionadas ao meio ambiente. Mas com relação ao Parque Natural, o Parque Ecológico do município de Lages, está havendo agora definitivamente uma das coisas que eu sempre defendi nos meus projetos e na minha revista, no meu jornal Vida e Natureza, nos meus comentários no blog paulochagas.net, por exemplo, a defesa de que ele se transformasse definitivamente num ponto de turismo ecológico, pois agora o nosso amigo secretário de Meio Ambiente, de Serviços Públicos e Meio Ambiente, o Euclides Mecabô, o nosso amigo Tchá-Tchá, está tomando todas as providências para que desta vez, então, o Parque Natural de Lages, o Parque Ecológico, que tem ali uma bela reserva da Mata Atlântica, se transforme definitivamente num ponto de visitação para estudantes e turistas nos finais de semana que desejem fazer caminhadas internas e ficar compartilhando com o ambiente natural e assim por diante, convivendo então com a natureza nos finais de semana, dias de semana, como for. Até agendamentos já estão sendo feitos para que as escolas levem as suas crianças e compartilhem desta beleza do Parque Natural. Haverá guia, haverá uma sustentação dentro da sede administrativa aqui no bairro São Paulo, para que as pessoas sejam recebidas, sejam informadas com um repasse de vídeo, com informações gerais a respeito da fauna, da flora e do próprio parque. Então tá aí, são coisas interessantes que estão acontecendo e as pessoas hoje, a gente sente que há uma busca pela negatividade. Se nós temos de 100%, temos 95% de notícias boas, pois se pegam aquelas 5% de notícias ruins e se martela em cima desses 5% de notícias ruins, dando a entender que está tudo errado, que nada presta aqui no município de Lages. Então as coisas precisam ser um pouco revistas em termos de opinião pública, opinião profissional, de formadores de opinião e assim por diante. Então, nós estamos hoje tentando levar a vocês um pouco. Aliás, a Nova Era tem essa peculiaridade, só falar de coisas boas, e a gente segue essa premissa por muitos e muitos anos. Para nós fecharmos o nosso assunto, está no meu blog aqui, uma audiência pública que aconteceu, uma sessão especial na Câmara de Vereadores a respeito do queijo artesanal serrano. Está praticamente pronta, então, esta regulamentação e logo, logo, o governador João Raimundo Colombo deverá assinar o decreto para que os nossos produtores serranos de queijo artesanal possam, então, trabalhar com mais tranquilidade nas suas propriedades e nós tenhamos, então, essa iguaria, essa delícia colocada definitivamente no mercado com toda a regulamentação necessária. Tá bom? Nosso programa chegou ao final. A gente se despede, então, deixando a vocês um grande abraço e prometendo para que na próxima semana, se Deus quiser, a gente esteja de volta aqui com novas informações no Tema Livre. Um grande abraço e até lá.